bom dia. Primeiro, dizer da minha alegria de estar aqui, para poder compartilhar um pouco da minha vivência. Agradecer muito a Thelma pelo convite e por poder olhar para além da amamentação, né? A gente entender o papel da alimentação na introdução alimentar e ver o quanto isso pode ser benéfico, quantas coisas podem ser produtivas nesse processo. E o papel também de vocês, que estão ali, muitas vezes, na linha de frente com essas crianças quando são recebidas, né? Ter o entendimento e essa visão mais ampliada vai trazer muitos benefícios, tanto para as famílias, quanto para vocês, porque isso traz um algo a mais na nossa vida, traz um sentido quando a gente colabora com a nutrição além, né? Essa nutrição que vai além só da parte constitucional mesmo, né, da saciedade, né? Então, vou compartilhar um pouquinho disso para vocês. Eu queria passar, não, eu prefiro passar. Obrigada. A criança, ela nasce com a habilidade para comer, principalmente se não for prematuro, se for um bebê a termo, né, ela nasce com os reflexos para iniciar a sucção. Só que esse aprendizado alimentar, esse reflexo, ele só é inato nas primeiras semanas de vida. Depois disso, comer passa a ser um comportamento aprendido, né? E isso muda tudo, né? No início, que a gente tinha um reflexo de busca, de procura, de sucção, depois não, ele passa por um controle volitivo que depende da nossa vontade. Então, a gente vai começar a pensar na alimentação como um processo cognitivo, como um processo de aprendizado. E como nós aprendemos a comer? Isso, muitas vezes, quando nós perguntamos para os pais, sabia que comer é um comportamento aprendido? Não, se ficar com fome, não vai comer. Se eu tirar a comida, ele não come, não é um reflexo, não é um instinto? Não. O aprendizado alimentar, ele depende de uma série de fatores, ele depende da prontidão neurológica da criança, ele depende do desenvolvimento de habilidades orais e sensoriais, ele precisa que a criança entre em contato com esse alimento e domine a experiência do ato de comer, Só que o aprendizado alimentar, ele vai além disso. Ele depende também do contexto social no qual a criança está inserida. Ele depende das crenças da família e do próprio aprendiz. Então, o que aquela família acredita que é importante para ela, o que nutre a criança, o que enche a barriga, o que essa mãe pensa e sente. Meu filho vai vomitar, meu filho vai engasgar, eu tenho medo. Qual é a motivação da mãe e da criança para comer? Que motivação essa criança tem para ser alimentada? Qual é o momento da refeição? Como estão as pessoas ao redor da mesa? E qual é o temperamento e personalidade da criança? Cada vez mais a gente tem estudado o impacto do temperamento da criança nas escolhas alimentares. Por aí, a gente já começa a entender que comer, aprender a comer, vai muito além da boca e do estômago, e aí vai ficar cada vez mais importante a gente refletir no papel de vocês, muitas vezes, que recebem essas crianças nascer, que vão, muitas vezes, fazer a introdução alimentar, dar o início à introdução alimentar. Para eu comer, eu vou precisar de 3 aspectos. Eu preciso ter um conforto. Que conforto é esse? Um conforto sensorial. Então, aquela textura tem que ser confortável, eu tenho que interpretar aquela textura, eu tenho que olhar aquele alimento, eu tenho que sentir um cheiro, tudo isso tem que me proporcionar um certo conforto. Eu tenho que ter uma relação de confiança com os alimentos, aquele alimento, quando eu como, ele me registra uma sensação boa, positiva ou não, então isso impacta na maneira e no meu desejo em comer, e eu preciso ter habilidade. Tudo isso, habilidade motora oral mesmo, eu preciso ter lábios, língua, uma oclusão que favoreça o meu aprendizado alimentar. Tudo isso vai ser o suporte para eu conseguir comer. Mas e o aleitamento materno? Como isso pode colaborar? Como ele pode colaborar favoravelmente para esse aprendizado do ato de comer? O primeiro aspecto para a criança que impacta na alimentação é a sua saúde como um todo. Então, qualquer condição crônica ou aguda, seja um resfriado, uma bronquiolite, uma dor de ouvido, vai impactar no desejo dela comer. O sistema gastrointestinal é um dos principais fatores que impactam
no desejo, na motivação e na capacidade para a criança se alimentar. Então, se eu mamo e sinto dor, cólica ou desconforto, eu registro isso na minha mente como um desconforto, né? O sistema cardíaco e respiratório, isso sim é prioridade para o corpo, né? Então, a prioridade número 1 é respiração, batimento cardíaco, postura corporal e depois comer, né? E as alergias alimentares, que impactam totalmente nesse meu conforto gastrointestinal e na minha relação com a comida. Então, nesse sentido, quando nós olhamos todos os artigos, até esse de 2017, que mostram, né, a frequência de alergia à proteína do leite de vaca e a de outras alergias alimentares, nós sabemos que isso a ocorrência é muito menor em crianças que recebem aleitamento materno exclusivo, né? E os problemas gastrointestinais também ocorrem com muito menor frequência em bebês que são aleitados apenas com o leite materno, né? Confirmando, corroborando aí o que a nossa palestrante brilhantemente anteriormente disse, que o aleitamento materno é, sem dúvida, o melhor e o perfeito alimento para os bebês. Então, nesse sentido, ele vai favorecer, né, toda essa questão da saúde como um todo do bebê, promovendo a saúde dessa criança e prevenindo doenças. Com relação à habilidade, que eu falei que é um fator importante que dá suporte para a alimentação. Para eu comer, eu vou necessitar de uma série de habilidades. Eu vou precisar sugar a colher, eu vou precisar mastigar, eu vou precisar de toda uma habilidade motor oral, lateralizar meu lábio, minha mandíbula, né, identificar tudo isso na minha boca, né, eu vou precisar de estruturas, de os dentes que se ocluam de uma maneira que eu possa efetuar os movimentos mastigatórios e dessas vivências orais. Então, tudo isso vai ser necessário para que eu possa comer, né? Muitas das dificuldades vêm por um frênulo de língua curto, que é essa membrana da língua. Então, quando esse frênulo é curto, eu posso ter dificuldade tanto na amamentação quanto na lateralização de língua para a mastigação, né? Enfim, quando os meus dentes não promovem, quando eu tenho uma mordida cruzada, ou quando eu tenho qualquer tipo de má oclusão que impeça, né, que a minha mandíbula se mova, né, isso tudo pode dificultar a minha mastigação também, impedindo essa vivência que é necessária para o desenvolvimento dessas estruturas orofaciais, né? Nós sabemos que as crianças que têm dificuldades alimentares ou que têm um padrão de recusa ou seletividade extrema, a segunda maior causa, perdendo apenas para os problemas gastrointestinais, são os problemas motores orais, né? Pensando nisso, quando nós levantamos a literatura, a amamentação natural ela é certamente um fator que favorece o desenvolvimento motor oral de uma forma excelente, né? Ela é o padrão ouro para o desenvolvimento motor oral. Então, para fortalecimento de lábios, língua, bochechas, para o crescimento e desenvolvimento mandibular, que é durante a amamentação que há a projeção, a anteriorização da mandíbula para o primeiro start de desenvolvimento mandibular. E quando nós olhamos estudos recentes, né, até relacionando a amamentação ao risco de uma má oclusão dentária, nós observamos que o aleitamento materno ele é, sim, um fator protetor contra algumas má oclusões, e trouxe esse artigo porque eu achei bastante interessante, que ele mostra que o aleitamento materno exclusivo reduz o risco de má oclusões, independente do uso de um mau hábito, que é a chupeta, né? Então, mesmo aquelas famílias que fizeram uso da chupeta com aleitamento materno exclusivo, nessa pesquisa eles mostraram que, mesmo assim, o aleitamento materno até os 6 meses foi capaz, né, de reduzir a má oclusão. E isso, nesse grupo de estudo, não aconteceu, esse efeito protetor não aconteceu quando o aleitamento materno foi misto, né? Foi aleitamento materno mais o uso da mamadeira, né? Então, olha a importância, né? Olha quanto a gente pode trazer de reflexão a partir de um estudo simples, né? A gente poder prevenir uma má oclusão que vai impactar na mastigação e até no prazer e no desejo dessa criança, na possibilidade dela aprender a comer, né? Então, a amamentação, sim, contribui positivamente para o desenvolvimento de todas as estruturas e também para o desenvolvimento da respiração nasal, para o desenvolvimento da própria mastigação, no sentido que ela desenvolve a mandíbula e todas essas estruturas orofaciais, né? Falamos no começo do conforto sensorial,
né? Então, vejam essa imagem que eu gosto muito. Essa criança ela está tendo a possibilidade de ver o alimento, tocar, né, sentir o cheiro e fazer a conexão mão-boca. E sentir na boca também essa textura, esse sabor, né? Então, como a criança reage a esses estímulos vai impactar muito no aprendizado alimentar e no desejo dela e na possibilidade dela comer. Algumas crianças têm dificuldade na integração de todos esses sentidos. Então, quando ela toca, ela tem um certo desconforto. Quando ela sente o cheiro, ela vira o rosto, né? Pode ser uma má interpretação desse estímulo sensorial, né? Cada vez mais a gente tem estudado o impacto, né, desse processamento sensorial no desejo e na motivação por comer. Ele é essencial. Se a criança não toca no alimento, não consegue, se ela tem uma defensividade tátil, ou seja, ela coloca, ela sente um certo desconforto, esse mesmo desconforto é sentido na boca. Tá? Nós temos células táteis no nosso corpo todo. Aonde essas células táteis estão em maior concentração? Na boca, na mão e na sola dos pés. Então, são regiões de maior sensibilidade e que são necessárias para o aprendizado alimentar. Então, eu pego o alimento, eu analiso e levo à boca. Se eu não consigo nem pegar, nem tocar, é muito mais difícil realizar essa conexão, né? Pensando num desses aspectos de integração do processamento sensorial, vamos pensar no paladar, no desenvolvimento do paladar. Então, esse estudo, a Menela é uma grande pesquisadora sobre as questões sensoriais e o desenvolvimento associadas aos alimentos, no desenvolvimento alimentar, e nesse estudo ela já traz que o bebê ele já recebe influência do paladar desde a barriga, desde o intraútero, porque ele deglute líquido amniótico. E, ao deglutir líquido amniótico, ele já começa a preparar o paladar dele. Aí, nós vamos voltar para a importância da nutrição da mãe também. Porque, se a mãe tem uma dieta, né, equilibrada, ela vai passar todos esses nutrientes e o sabor do que ela está ingerindo através do leite materno. E isso vai acontecendo também durante o aleitamento materno. Então, a grande diferença do aleitamento materno para o uso de fórmulas é que o aleitamento materno ele muda de sabor de acordo com o que a mãe come, né? Então, o líquido amniótico que eu havia falado, só uma coisa, é muito importante, principalmente a partir do 2º trimestre da gestação. Tá? Já foram feitas várias pesquisas e isso ficou bastante acertado. A dieta da mãe, no último trimestre, que ela vai impactar ainda mais, né? E algumas preferências que a criança tem, algumas recusas, são inatas mesmo, principalmente pelos sabores amargos. Aqui, então. A diferença do leite materno e da fórmula, né? Como eu falei, o leite materno ele varia de sabor, e isso vai trazendo uma série de experiências, né, para o bebê. Ele vai recebendo múltiplas sensações com relação ao sabor, percepções gustatórias. E isso vai favorecer, os estudos mostram que isso vai favorecer a introdução de sabores diferentes na introdução alimentar, né? As fórmulas, né, à base de leite de vaca, elas têm um sabor sempre monótono, é sempre o mesmo sabor. Então, deixa do bebê receber aquela variedade de estímulos com relação ao paladar, as papilas gustatórias. E alguns bebês, devido a quadros de alergia à proteína do leite de vaca, eles precisam receber um leite específico, né? Fórmulas de caseína hidrolisada que tem um sabor muito amargo, né? E essas crianças também podem apresentar alguma dificuldade. São crianças que a gente tem observado, isso não tem nenhum estudo que comprova, porque eu já li um trabalho escrito sobre isso, que elas, por esse gosto amargo, são crianças que têm muita preferência por comer brócolis. Então, olha que interessante, né? Crianças que foram alimentadas com fórmulas de caseína hidrolisada acabam tendo uma preferência, gostam muito de brócolis, que tem um gosto mais semelhante, um paladar, né, mais semelhante à fórmula que ela recebeu durante aí o primeiro ano de vida. Então, lembrar que o aleitamento materno, ele associado a uma dieta equilibrada materna, pode contribuir para o desenvolvimento do paladar do bebê.
né? Então, aí eu também volto a minha atenção para a gente pensar bastante nessa mãe, né? Desde o momento da gestação, para que ela possa, né, receber uma dieta mais equilibrada, ter a consciência disso, saber disso, educar essa mãe, para que assim ela possa também contribuir para múltiplos estímulos, né, para esse filho e para esse bebê. Agora, voltando, comer é um comportamento aprendido, ok. Sendo um comportamento aprendido, nós não podemos esquecer, né, que todos os processos cognitivos eles são afetados pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos. E que nós vamos vivenciando e armazenando na nossa mente. Todas as nossas emoções, elas ficam registradas, né? Então, desde o bebê, quando ele infelizmente nasceu com uma situação que não foi permitido, né, inicialmente, ser acolhido pela mãe, que até a doutora colocou, teve que ir para uma UTI neonatal. Ao ser alimentado, ao invés de sentir o aconchego, o acolhimento, ele sentiu dor, né? Ele sentiu algum tipo de desconforto, ele teve um vômito logo após a alimentação, isso fica registrado na mente dele, né? Para vocês não esquecerem, é quando nós comemos algo que nos faz mal. Nós tivemos uma indisposição gastrointestinal, até chegamos a vomitar. Muitos de nós não conseguem voltar a comer aquele alimento. Só de lembrar, de falar, fala, pelo amor de Deus, não me lembra aquilo, me arrepia, credo, enche minha boca de água. Porque aquilo ficou registrado numa região da mente chamada sistema límbico. Nas crianças, da mesma maneira. Então, o bebê, quando ele tem, né, um aleitamento materno livre demanda, quando ele sente fome e ele é alimentado, ele registra a saciedade, ele registra o prazer daquele momento, isso vai criando uma relação, uma construção positiva para o aprendizado alimentar, né? O bebê que é alimentado quando a mãe quer, ou quando é possível alimentá-lo, ele perde essa relação, muitas vezes, entre a fome e saciedade. Ele não sabe nem o que é fome, ele não sabe identificar os sinais de fome do próprio corpo, né? Então, o aleitamento materno exclusivo, livre demanda, ele vai ajudar muito nessa construção da relação entre a fome e a saciedade, e nessa memória positiva, nessa construção, né, do acolhimento, do amor, tudo. Lembrar sempre que, como nós estamos aprendendo, né, comer é um ato aprendido. Todas as nossas emoções, então, toda vez que a criança se sentir num clima de segurança, né, num clima tranquilo, sem estresse, as emoções elas abrem caminho para a cognição. E aí, montando essa aula, eu refleti também, né, quanto o papel de vocês, que vão muitas vezes fazer a introdução alimentar, que vão estar ali, às vezes, com um bebê que se recusa a comer. Será que eu forço? Será que eu insisto? Como eu compreendo esse momento? Né? Quais são as ações que eu posso fazer para ajudar essa criança a criar um aprendizado alimentar? Né? Será que vai partir de mim? Né? Eu decido quanto ele come? Está em mim o papel de nutri-lo? Né? Qual é o papel do cuidador? É ser alguém que vai facilitar, ser um facilitador desse processo de aprendizagem, né? Tornar esse momento de extrema curiosidade. As crianças são extremamente curiosas, né? Então, que cheiro tem? Que cor é essa? Né? Pela nossa entonação, pela nossa vibração, as crianças vão entrando nesse mundo de curiosidade e de interesse pelos alimentos, né? Agora, existem habilidades necessárias para a criança mastigar. Mastigar não é um ato reflexo, mastigar é um comportamento aprendido, e, por ser um comportamento aprendido, existe uma série de habilidades necessárias para esse aprendizado. Muitas delas se iniciam no aleitamento materno, no desenvolvimento das estruturas orofaciais. A postura corporal é essencial, então, crianças que ainda não sustentam, não têm controle cervical, né? Crianças que ainda têm uma dificuldade motora, ou independente de ter ou não, necessitam ser bem posicionadas, sentadas em cadeiras adaptadas, com os pés apoiados, respeitando as angulações. Tá? Não dá para colocar a criança inclinada a 45 graus para dar alimentos que necessitam de mastigação, porque esse movimento vai dificultar o movimento mastigatório.
né? Então, é muito importante as cadeirinhas adaptadas. Essa criança vai ser capaz de discriminar o alimento na boca. Então, quando eu faço a fase de transição para grãos, em pedaços, essa criança tem que se sentir confortável com isso, tem que conseguir lateralizar esse alimento para um lado e para o outro da boca para conseguir efetivamente comer. Se ela não faz esse movimento, ela cospe, ela ejeta esse alimento, né? Ela precisa dominar os movimentos da mandíbula, coordenar tudo isso e precisa treinar. Então, pôr na boca e cuspir, pôr na boca e jogar fora, faz parte. Embora a gente não goste muitas vezes, porque faz bagunça, faz sujeira, e se põe na boca, cospe, não gostei, põe, tira, é assim que ela aprende. Então, é necessário incentivar né, deixar por ela levar a boca, ela incentivar. Claro, o adulto muitas vezes pode ajudar, deve, mas deixar com que a criança vivencie esse desejo, essa motivação e esse treino sozinha também faz parte, né? Finalizando, então, o aprendizado alimentar, ele vai muito além, ele é influenciado pelo cuidador. E aí, pelo que o cuidador, né, a mãe ou o cuidador sente, pelas experiências, o que é comer para você? Né? Quando você se sente realmente saciada? O que é uma refeição completa para você? Né? As crenças que nós próprios temos em relação à alimentação. Aqui tem comida, em casa que tem comida, a criança não morre de fome. Isso é uma crença que a gente tem. Onde tem comida, a criança vai comer. Isso não vale para todas as crianças. Tem crianças que encontram dificuldades, desafios, que mesmo frente à comida, ela não consegue, porque o controle maior está na nossa mente, né? Então, se ele sente dor, desconforto, ele registra aquilo como algo ruim para o corpo dele, e ele aciona mecanismos de defesa, que é o fight or flight or fright, que a gente fala. Ou ele foge, ou ele luta, ou ele evita. Tá? Depende das necessidades nutricionais da criança e do desenvolvimento dela como um todo. E aí, só para finalizar, né, a importância da orientação e educação, muito mais do que orientação às mães e aos cuidadores. Né? E, para finalizar, então, os benefícios da amamentação para o aprendizado alimentar. Óbvio, é indiscutível, a amamentação ela vai favorecer a saúde integral do bebê, vai colaborar para todo o desenvolvimento orofacial, vai fortalecer o vínculo e as emoções positivas entre essa mãe e o bebê, colaborando positivamente também para o desenvolvimento do paladar. E aqui eu queria deixar uma reflexão, né? Que assim, eu fiquei bastante feliz quando eu vi todo o material que vocês estão desenvolvendo, né, que a equipe do SEI está desenvolvendo. Assim, fiquei surpresa e, ao mesmo tempo, assim, bastante orgulhosa desse trabalho que está sendo realizado. Acho que está sendo muito bem... assim, a sensação que me passou é que está muito bem amarrado, né, em todos os aspectos. Assim, até me arrepia. Assim, fiquei bastante... Até conversei com a Thelma, fiquei bastante feliz, tem um sucesso. E só queria deixar essa reflexão, né, que corrobora muito com o que já está sendo feito, né, que para o sucesso do aprendizado alimentar é necessária uma abordagem integrativa. O que é essa abordagem integrativa que eu venho divulgando? Né? Que vai possibilitar um olhar ampliado, que valorize políticas públicas educacionais que contemplem mães e cuidadores, né, de crianças em fase de desenvolvimento alimentar. Então, aqui eu peguei uma imagem de vocês, né, onde tem um cuidador que está acolhendo essa mãe, que vai orientar, que vai explicar, que vai compreender esse processo, para que, no futuro, a gente consiga ter, né, crianças participando de uma alimentação, né, feliz e saudável. Muito obrigada pela oportunidade. Aqui estão algumas das minhas obras, né? A mais recente, Porque Meu Filho Não Quer Comer, tem um outro sobre amamentação, hábitos orais. O bacana que eu trouxe esses livros é porque são livros que foram feitos para pais e profissionais de saúde, né? Então, tem uma linguagem acessível que pode ajudá-los aí na construção desse saber, né? Então, muito obrigada pela oportunidade e até mais.